Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahribe Palharim. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Está escrito o seguinte: porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Eu vou ler de novo, preste atenção. Hoje é uma reunião para a busca do Espírito Santo de Deus, e eu quero falar sobre o dom de línguas estranhas. Então vou ler de novo. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Agora eu vou ler de novo, e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida sede de Pernambuco repete em seguida. Vamos lá. Porque, bem alto, para todo o Brasil ouvir. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Quer aprender sobre isso? Quer aprender mais sobre isso? Você crê que esta é a palavra de Deus? Só para eu saber, quem aqui ainda não fala línguas estranhas? Levante a mão. Sério? Esse assunto então te interessa muito, é palpitante. E você que já fala em línguas estranhas vai aprender algo novo sobre isso. Quer ouvir Deus falar contigo hoje? Então glorifica a Deus com a melhor salva de palmas que Recife e Pernambuco já deu para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Vai, glorifica mesmo. Abra a boca e dá glória. Isso, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Recebe o louvor de todo esse povo que te glorifica. Não só o povo de Recife, mas da grande Recife, de várias partes de Pernambuco. Meu Deus, pessoas estão ouvindo pela rádio, pessoas estão assistindo pela televisão e estão te glorificando também. Abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, este povo quer ouvir o Senhor falar. Eles não estão interessados no homem. Ninguém quer saber nada do homem. Nós queremos saber os teus mistérios. Então vem agora com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Olha só, línguas estranhas. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele começou a se apresentar para aquela igreja que nascia, e ele se apresentava com infalíveis provas. Ficou entre os discípulos e os novos membros daquela igreja, que estava começando, ficou cerca de 40 dias, dando as últimas instruções. Uma semana antes dele subir aos céus, de se despedir, ele prometeu que um sinal, aliás vários, não é? Mas o que eu quero destacar é o da línguas estranhas. Ele prometeu que as pessoas que crescem no Evangelho,
que se batizassem nas águas e que o servissem, ele prometeu que estas pessoas falariam novas línguas. Línguas que elas nunca aprenderam, sem frequentar qualquer curso de idioma. As pessoas que crescem em Jesus teriam a capacidade de falar novas línguas. Isso está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no finalzinho do versículo 17. Acompanhem comigo, vamos aprender isso. Olha só. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, é um outro sinal, mas falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Ele colocou isto como um sinal que tem direito a pessoa que nele crê. Esses sinais seguirão aos que crerem. Esse sinal de falar em novas línguas é para cada pessoa que crê. A pessoa que crê que Jesus é o único Salvador, o único Redentor, não é? O eterno Salvador. A pessoa que coloca Jesus como exclusivo Salvador, que crê no Evangelho, esta pessoa teria o direito, num determinado momento, de falar numa língua nova, que ela nunca estudou, que ela nunca foi ensinada. Uma língua nova que ela falaria sem ter frequentado nenhum curso. Isso passou assim meio que desapercebido, porque os sinais mais estrondosos quais eram? Expulsar demônios, curar os doentes, se necessário pegar em serpentes, escapar de envenenamentos, grandes livramentos, grandes prodígios. Mas falar novas línguas para quê? Para quê? Qual seria o propósito de falar novas línguas? Mas Jesus Cristo sempre teve em mente um plano de evangelização global, porque cada povo tem o seu idioma, e ele queria que o evangelho fosse pregado para todos os povos, em todas as línguas, sem que os pregadores precisassem estudar o idioma de um povo estrangeiro. Isso que Jesus Cristo falou era um revestimento de poder. Era um revestimento de poder para as pessoas pregarem o evangelho e testificarem essas novidades. Veja como ele chamava esse aspecto de falar em novas línguas como um revestimento de poder. Vamos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, no versículo 49. Isso ainda naqueles 40 dias antes de subir aos céus. Olha o que ele diz. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto, sejais revestidos de poder. A palavra Jerusalém quer dizer casa de paz. Quer dizer que as pessoas que nele crescem deveriam esperar na casa de paz um revestimento de poder, a promessa do Pai que desceria do céu. Um revestimento sublime, uma coisa sobrenatural, uma coisa vinda diretamente do trono de Deus. E Jesus mandou que as pessoas que nele crescem esperassem por esse revestimento de poder, justamente para que alcançassem o mundo todo, pregando para qualquer nacionalidade. Porque a salvação era uma coisa urgente. Seria inconcebível que um pregador que estivesse em Jerusalém para ir pregar aos gregos tivesse antes que fazer um curso. O idioma grego é muito difícil. Seria impraticável que alguém, para ir pregar em Roma, antes tivesse que aprender latim, que é um idioma muito difícil. Isso demandaria tempo.
E não havia esse tempo. Os discípulos teriam que esperar o revestimento de poder para falar em novas línguas e assim pregarem para todos os povos da terra. A visão do Senhor Jesus envolvia até os lugares mais distantes do mundo. Vamos comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Ainda estamos nas instruções que ele está passando antes de subir aos céus. Os diálogos estão fragmentados. Você vê que uma parte a gente encontra em Mateus, em Marcos, em Lucas, em Atos, não é? Nós estamos juntando. Então veja só. Olha o que ele fala aqui em Atos, antes de subir aos céus ainda. Atos, capítulo 1, versículo 8. Ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, aqui com as pessoas que falam hebraico, como em toda a Judéia, no país inteiro, e até entre os samaritanos, até então considerados endemoniados e pagãos, até Samaria e ainda até os confins da terra, até onde alguém pudesse chegar, até os povoados mais distantes. Jesus queria que eles recebessem aquele revestimento de poder para que percorressem o planeta, o mundo antigo, anunciando imediatamente a urgência do Evangelho. Esperem por isso, disse Jesus. É o Espírito Santo que vai capacitar vocês para isso. E os discípulos então ficaram esperando estas coisas acontecerem. E Jesus Cristo subiu aos céus. Desapareceu nas nuvens. Aí eles ficaram com a última instrução na mente, na memória. Precisamos esperar na casa de paz o revestimento de poder. Precisamos receber esta dádiva do Espírito Santo, que vai nos capacitar para expulsarmos demônios, para pegarmos em serpentes, para colocarmos as mãos sobre os enfermos e curá-los imediatamente. Mas eles não ficavam pensando no dom de falar em novas línguas. E no entanto, ao receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, falar em novas línguas foi justamente o primeiro sinal que se manifestou. Cerca de 7 dias depois que Jesus tinha subido aos céus, os discípulos estavam dentro de um cenáculo, um galpão, estavam em oração, esperando o cumprimento da promessa do Pai, mas eles não sabiam o que isso significava exatamente, quando repentinamente, estando as portas e janelas fechadas, eles ouviram o som como se fosse de um vento, como se fosse um barulho, assim, de uma ventania forte. O Evangelho diz, um vento veemente e impetuoso, mas não estava ventando. Cabelos de ninguém ficou agitando, a roupa de ninguém ficou agitando. Não houve um vendaval ali dentro. Eles ouviram um som veemente, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa. Parecia uma ventania, mas não tinha vento. Ninguém estava se descabelando naquela hora. Mas eles ouviam aquele ruído que parecia de um vento. Vamos acompanhar essa experiência na palavra dos próprios apóstolos. Capítulo 2 de Atos. Acompanhe comigo, versículo 1. E diz até em que dia aconteceu isso, ó. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Por isso que as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo são chamadas de pentecostais. Porque o cumprimento da promessa do Pai, a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder, aconteceu justamente no dia da festa de Pentecostes. E essa festa acontecia 7 semanas depois da Páscoa. Ou seja, 7 semanas depois de Jesus Cristo ter morrido na cruz, 49 dias, no 50º dia, o dia da primícia,
veio o Espírito Santo. Continue acompanhando comigo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Há uma bênção em as pessoas estarem reunidas, porque Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Eles não viam, mas Jesus estava presente. E é Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Veja, e de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, apenas o som, como se fosse um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foi nesse momento que aconteceu o sinal que era menos procurado, mas justamente o primeiro a se cumprir. Eles começaram a falar em novas línguas. Tinha cerca de 120 pessoas dentro daquele cenáculo, daquele galpão. E todos, um por um, todos foram cheios do Espírito Santo. E todos começaram a falar novas línguas. Línguas que eles não tinham estudado, línguas que eles não tinham aprendido. Cada um daqueles 120 começou a falar um idioma. E eu calculo, portanto, que naquele momento o planeta tinha 120 idiomas falados. Cada um começou a falar uma língua diferente. Eram línguas da terra. Olha que interessante. Não eram 120 espíritos diferentes baixando em 120 pessoas, como, me desculpem, acreditam as testemunhas de Jeová. Me desculpem. Não eram 120 espíritos diferentes. Era apenas um espírito, o Espírito Santo de Deus, simultaneamente enchendo, fazendo transbordar 120 pessoas. E com uma inteligência tão suprema, que o Espírito Santo coordenava um idioma diferente na boca de cada pessoa que estava cheia de poder naquela hora. E fizeram um barulho tão grande, e até irônico isso, né, pastor? Fizeram um barulho tão grande, que toda a cidade de Jerusalém saiu correndo na direção daquele galpão, porque o barulho era muito grande. E hoje até os poderes públicos, prefeitura, vizinhança, promotoria, querem que a gente se cale e não faça barulho. Olha que barulhão que aconteceu ali. Olha que barulhão. Você sabia que querem fechar essa igreja por causa do barulho? Sabia, né? É. Aí a gente vai para a praça, não tem problema, vamos fazer mais barulho ainda, não é? Olha que coisa interessante aqui no versículo 5. Para você ver que eram línguas da terra. Línguas dos homens. Línguas humanas. Olha só. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Mas aquela voz, aquele ruído correndo, atraiu todos que estavam em Jerusalém. Pessoas do mundo inteiro estavam ali. Por quê? Porque era a festa de Pentecostes. Uma festa obrigatória para cada judeu. Não importa onde ele morasse, ele teria que sair do país em que ele estava e se dirigir a Jerusalém para participar da festa de Pentecostes. Então naquele momento, judeus de todas as partes do mundo estavam em Jerusalém. E eles conheciam os idiomas de seus países, não é? Falavam hebraico e a língua local. Neste momento eles escutam aquele ruído forte em Jerusalém e eles correm na direção do cenáculo e começam a ficar confusos. Vamos continuar lendo aqui. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ficaram admirados.
E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? E deixe-me fazer uma observação aqui. Os galileus eram literalmente os nordestinos de Israel. A Galileia era o território mais pobre do país, o mais desprezado, o mais abandonado. Era um território constituído de gente humilde, gente pobre. E os galileus não tinham oportunidades de estudos. Daí a admiração. Eles não são galileus? Peraí, eles não são pobres, analfabetos? Que nunca saíram da Galileia? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, olha o versículo 8, ó. Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? E aqui tem uma breve relação de nações que estavam ouvindo a pregação do Evangelho em seus próprios idiomas. Os discípulos e os membros da igreja cristã primitiva estavam falando de Jesus como único Salvador, como único Redentor, como aquele que surgiu dos mortos, como aquele que ressuscitou dos mortos. Estavam falando das grandezas de Deus nos idiomas da terra. Veja, partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Neste momento, a descida do Espírito Santo, as pessoas que estavam no cenáculo, que estavam esperando o revestimento de poder, começaram a falar as línguas dos homens, de todas as nações que estão debaixo do céu, sem nunca terem estudado qualquer um daqueles idiomas. Foi uma capacitação sobrenatural que causou grande admiração para todos os que ouviam. Mas naquele momento, amados, eram somente línguas dos homens. Mas o batismo com o Espírito Santo e com fogo não se restringe a falar apenas nas línguas dos homens. Há uma outra língua que a pessoa que é batizada com o Espírito Santo e com fogo é capacitada a falar, que não é uma língua deste planeta, que não é uma língua que pode ser traduzida, e é essa que nos interessa mais. Porque que me adianta pregar em hebraico? Eu não vou para Israel. Que me adianta pregar em inglês? Eu não vou para a Inglaterra, nem para os Estados Unidos, nem para a África do Sul. Que me adianta receber língua estranha em alemão? Eu não vou pregar na Alemanha. Que me adianta falar japonês, se bem que muitas vezes já falei, até japonês já falei árabe, já falei japonês, já falei inglês, já falei sei lá quantas línguas eu já falei. Mas que me adianta ficar falando nessas línguas dos homens? A que mais nos interessa, já que nós não vamos sair do Brasil, pelo menos por enquanto, não é? A que mais nos interessa é aquela nova língua que não é dos homens. É essa que nos interessa. Vamos retornar para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que foi o nosso versículo inicial. Diz assim: porque o que fala língua estranha, e é essa que nos interessa, porque o que fala língua estranha não fala aos homens. É essa língua estranha que nos interessa agora. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito ele fala de mistérios. Essa língua estranha, que não é desse planeta,
Não é grego, não é latim, não é hebraico, não é alemão, não é japonês, não é inglês, não é russo, não é chinês, não é língua de qualquer povo da África ou da Ásia, não é coreano, não é francês. Essa língua estranha que ninguém entende, podem estarem aqui todos os tradutores de todas as línguas que hoje há no mundo. Essa língua estranha que nós somos capacitados a falar, ninguém consegue interpretar. Porque esta língua estranha é um código. É um código para a pessoa se comunicar com Deus. É uma linguagem cifrada. E eu disse, se todos os tradutores de todas as línguas do planeta hoje estivessem aqui nesse auditório e alguém começasse a falar essa língua estranha que não é da terra, nenhum deles poderia entender, e muito menos o inferno, porque não é uma língua deste mundo. E essa é a vantagem da língua estranha. Você sabe que o diabo fala todos os idiomas da terra, não é? Você sabia disso? O diabo, ele é um poliglota. Ele fala todas as línguas do mundo. Todos os demônios são poliglotas. O diabo, às vezes, ele até tenta imitar a língua estranha para confundir. Mas nem Satanás, nem Lúcifer, nem Beelzebú, nem a trindade do inferno conseguem entender o código de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, falando em mistérios diretamente com o Pai. O diabo, ele fica querendo ouvir, fica tentando decifrar, mas ele não consegue. É uma linguagem toda cifrada. É uma linguagem que o diabo não tem como interceptar. E para que eu quero falar esta língua? Essa língua estranha, que ninguém entende, nem eu. Nem eu que falo entendo. Por que eu quero falar essa língua estranha? Porque quando eu oro em português, quando eu coloco diante de Deus as minhas necessidades ou os meus planos, eu estou lá ajoelhado, não é? Estou lá orando, estou falando em português com Deus. O diabo está atrás só prestando atenção, querendo saber o que eu estou pedindo, querendo saber quais são os meus planos. Ele fica só ali, na escuta clandestina, para depois boicotar e atrapalhar tudo. Quando você ora em português, o diabo está ouvindo. E ele fica ali tomando nota. Ah, é isso que ela quer? Para atrapalhar tudo. É isso que ele quer? Ah, vou melar tudo. Vou colocar areia. Quando você ora em português, o diabo, ele pode combater os teus planos. Ele pode atrapalhar os teus planos, atrapalhar as tuas petições. Mas quando você está falando nesta língua estranha, quando você está ali orando em mistérios com Deus, o diabo, ele fica do lado, querendo anotar, querendo entender, e ele não consegue entender nada, porque em mistérios, em código, você está falando com Deus. Aí ele não pode atrapalhar. Essa é a vantagem de falar nesse código de Deus. Vamos ver isso aqui na palavra, na carta aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler o versículo 26. Vamos entender isso. Preste atenção que legal que é isso aqui. E da mesma maneira, também o Espírito, e veja que é Espírito com letra maiúscula, para ninguém ficar achando que nós somos médiuns. Preste atenção. E da mesma maneira também o Espírito, Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, isto é Deus,
porque Deus é o único que sonda os corações. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, eu recebo o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu recebo o revestimento de poder. Estou capacitado, se Deus tiver necessidade de se comunicar com um estrangeiro desse planeta, eu estou capacitado a falar com esse estrangeiro das maravilhas de Deus. Mas eu também tenho dentro de mim a morada gloriosa do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Ele enche o nosso coração. E o código da oração em línguas estranhas, ele não é um código baseado em palavras. Preste atenção nisso. Esta é a razão pela qual o diabo não consegue interpretar o código. Ele não consegue decifrar o código. Porque as línguas estranhas que falam com Deus, esse idioma divino, ele não é baseado em vocabulário. Ele não é baseado em várias palavras. Ele é baseado na intenção que o Espírito Santo está colocando dentro do coração da pessoa. E Satanás é incapaz de ler isso. As palavras que sobem em língua estranha, elas podem até ser repetidas. Isso deixa o diabo louco. O diabo fica doido. A pessoa cheia do Espírito Santo está falando línguas estranhas, em mistérios com Deus, mas ela pode estar repetindo 3 palavras. 3 palavras. Ela não tem aquele monte de palavra diferente. E o diabo fica assim, mas como é que pode? O que ela está falando? O que ela está querendo dizer? A língua estranha não é baseada em vocabulário, nem em repertório de palavras, mas é baseado na intenção que o Espírito Santo está colocando dentro da pessoa. Porque eu sei o que eu vou precisar hoje, não sei direito o que eu vou precisar amanhã, eu tenho uma ideia, mas eu não sei com certeza o que eu vou precisar depois de amanhã. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe tudo, passado, presente e futuro. Eu, quando vou orar a Deus, eu só oro em cima daquilo que eu sei e daquilo que eu desconfio. Mas quando você deixa o Espírito Santo de Deus orar através da tua boca, falando em mistérios, ele está orando e pedindo coisas que você nem sabe que vai precisar. E ele começa a colocar em mistérios nessas palavras que saem da tua boca, nessa língua estranha. Ele coloca junto com cada palavra a intenção. Porque ele sabe o que vai acontecer com você amanhã, depois de amanhã, etc e tal. Então ele coloca em cada palavra, ainda que seja a mesma, ele coloca uma intenção diferente. E quando essa palavra estranha chega no trono de Deus, pode ter 200 palavras iguais, estranhas, pode ter 500 palavras iguais, não é? Estranhas, todas elas iguais. Mas Deus, ele olha a intenção do Espírito Santo que está em cada palavra que chegou no trono de Deus. Aí o diabo não tem como decifrar isso. Por que eu preciso do Espírito de Deus e do dom de línguas estranhas? Para colocar toda a força do diabo debaixo do meu calcanhar, para esmagar a cabeça do diabo, para pegar o inimigo de surpresa, para agir na direção de Deus, para dirigir a minha vida através do Espírito de Deus. Relendo aqui. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. É lógico, eu não sei. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O diabo fica lá, deixa eu entender. Deixa eu decifrar isso. Só que você está falando em mistérios com Deus. E as palavras vão subindo. E o diabo fala, mas não é possível. Ela já falou 50 vezes a mesma palavra. Será que essa pessoa está sendo repetitiva? No ouvido do diabo é. Mas não para Deus. Não para o Senhor. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Vamos
trocar a palavra santos, que eu não gosto desta palavra. Nem naquela época havia santos. Pedro não era santo, Paulo não era santo, Silas não era santo, Apolo não era santo, não é? E a pessoa confunde. Vamos trocar esta palavra aqui dizendo: e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos salvos. Pelos salvos. Somente tem direito de receber esta capacidade de orar em novas línguas, inclusive em mistérios, aquela pessoa que crê em Jesus Cristo. Aquela pessoa que se torna filha de Deus. Aqui mesmo na carta aos Romanos, nós temos isso revelado no versículo 14. Acompanhe comigo, estou no capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. A palavra Abba é uma palavra aramaica que quer dizer meu paizinho. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é um privilégio para filhos de Deus. O Espírito de Deus não anula o nosso espírito que está dentro de nós, o espírito humano. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aí eu tenho direito a todos esses privilégios. Quando uma pessoa não tem certeza que ela é filha de Deus, não tem como o Espírito Santo testificar isso dentro dela. A pessoa, para se sentir filha de Deus, tem que viver uma experiência sobrenatural que implica numa entrega total da sua vida, corpo, alma, espírito, caminho, tudo que ela pensa, diz e pratica. A pessoa se entrega de uma tal maneira para Jesus Cristo, com total exclusividade, que na mesma hora vem sobre ela um poder celestial que a transforma em filho de Deus. Com esta certeza de que a pessoa se tornou filha de Deus, esta pessoa recebe uma testificação dentro dela, uma testificação gerada pelo Espírito Santo, que comprova que ela agora é filha de Deus. E quando a pessoa crê nisso, ela passa a ter direito aos sinais que se seguem. Hoje nós estamos falando sobre as novas línguas, mas são vários outros sinais. Esses sinais seguirão aos que crerem em mim. Esses sinais seguirão aos que crerem no meu evangelho. Esses sinais seguirão aos que crerem na minha mensagem. Esses sinais seguirão aos que crerem na minha vida. Em meu nome expulsarão os demônios. Em nome de Jesus. Expulsar demônios em nome de Jesus. Demônio vai olhar para você e vai cair por terra, vai ficar apavorado. Você vai ter poder para expulsar legiões de demônios. A trindade do inferno. Você vai ter poder do alto para enfrentar Satanás sem medo de retaliação. Porque quando você não tem o Espírito Santo de Deus e vai expulsar demônios, você não vai aguentar a retaliação. Mas quando você tem um revestimento de poder, o diabo não se atreve a tocar num fio de cabelo teu. Esses sinais seguirão os que crerem em mim. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, dos homens ou dos anjos. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Isso significa dominar o poder das trevas. Eu não vou sair por aí pegando cascavel, não é? Pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Eu sempre me lembro do meu tio, meu tio Luiz de Almeida, era um homem forte, corpulento, bravo. Se converteu com a pregação do meu avô. Ele era genro do meu avô. Aí ele começou a evangelizar de casa em casa. Chegava no fim de semana, ele ia de porta em porta falando de Jesus.
E ele batia palmas na casa de uma macumbeira, naquela época, e a mulher praguejava, xingava. Mas no outro fim de semana estava lá meu tio Luiz de Almeida, com a gravatinha surrada dele, a Bíblia debaixo do braço. Posso entrar e falar de Jesus? E a macumbeira xingava, praguejava. Era assim todo sábado, todo fim de semana. Essa macumbeira ficou tão aborrecida que ela falou: vou acabar com esse crente. Aí ela preparou um bolo com formicida tatu. E naquela época, quando alguém morria envenenado, não tinha esse monte de autópsia que tem hoje, não. Ela preparou o bolo envenenado. Chega no final de semana, o meu tio está lá batendo palma. Aí ele estranhou, porque a macumbeira recebeu ele com tanta gentileza. Eu estava esperando, o senhor, entra, por favor. Aí ele entrou: paz seja nesta casa. Olha, eu preparei um bolinho, um chazinho, o senhor aceita? Claro. Aí o meu tio senta à mesa, pega aquele alimento e agradece a Deus. Obrigado, Senhor, por esse alimento. E a macumbeira pensando: isso, come miserável, come que eu vou ficar livre de você. Aí o meu tio pega o bolo, ele era fortão, gordão, ele comeu um pedaço. E ela toda feliz: tá bom o bolo? Ele: uma delícia. E ele tomava um chazinho e comia o bolo. Posso pegar mais? Claro, claro, pega. Comeu quase o bolo inteiro da macumbeira. Você sabe que evangélico não bebe, mas come, né? Ele acabou com o bolo da macumbeira. Se tivesse mais um, ele mandava também para baixo. Aí falou de Jesus lá, falou muito de Jesus para a macumbeira e foi embora. No meio da semana, a macumbeira só ficava perguntando pelo meu tio e olhando na rua para ver se saía algum funeral. Queria saber se tinha morrido alguém lá na rua. Acho que morreu e enterraram ele, né? Não fiquei nem sabendo. Ela não viu nenhum caixão, não viu nada. Ah, mas com certeza morreu. Eu pus veneno ali para matar um elefante. Aí a macumbeira está toda feliz dentro de casa. Sábado. Está lá, tô livre daquele infeliz. Aí ela escuta pela janela: ela estremece. Ela fica arrepiada. Você sabe que uma pessoa macumbeira é muito supersticiosa, né? Ela fica apavorada, congelada, em silêncio, prendeu a respiração e escuta de novo. Aí ela vai de mansinho na janela, aquela janela de madeira que o pessoal usava antigamente, de tábua. Aí ela abre só um pouquinho assim para espiar. E ela vê o meu tio de terno, gordo, com a Bíblia debaixo do braço. E ela pensa que está vendo um fantasma. Deve ser o espírito dele. E ela não tem coragem de abrir a porta. E ele continua batendo palma. Bate palma. Até que ela vai tremendo e abre a porta. Olha para ele, ela está pálida. Ele fala: a paz do Senhor, minha irmã. Posso entrar? Aí a macumbeira: pode. Depois daquele dia, ele comeu muito bolo naquela casa. Muito bolo. E aquela mulher foi salva em nome de Jesus Cristo. Ficou conhecendo esse revestimento de poder que só Jesus, o Filho de Deus, pode dar. E ela recebeu Jesus como Salvador. E foi salva e transformada.
não é? E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Hoje, nós temos que ter aqui o revestimento do Espírito Santo de Deus. Quando eu perguntei quem ainda não fala línguas estranhas, eu sabia que o que eu estava trazendo para você era a promessa do Pai. E Jesus disse: ficai na casa de paz, até que do alto sejais revestidos de poder. Você tem que dizer para o Senhor hoje: enquanto eu não for revestido de poder, eu não saio da tua casa de paz. Buscar esse revestimento, não abrir mão desse revestimento, esperar esse revestimento que se registra com a nova língua. Mas quem tem direito? Só quem é filho de Deus. Primeiro eu tenho que crer. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Aí vem os sinais. Em meu nome falarão novas línguas. Isso é para quem crê. Isso é para quem entrega a vida para Jesus. Isso é para quem se torna filho, filha de Deus. Vamos ficar todos de pé. Eu vou fazer hoje, com certeza, o convite mais importante da sua vida. O convite mais extraordinário que um ser humano pode receber. É algo tão urgente que Jesus Cristo me pegou. Eu, que não sabia falar, Ele me ensinou a falar para te trazer este evangelho, para que você pudesse ouvir qual é a promessa do Pai para a sua vida. Primeiro, Ele quer te salvar. Ele quer transformar você à semelhança do seu único filho. Ele quer dar para você a capacidade de agir aqui nesta terra em nome de Jesus Cristo. Falar em nome de Jesus Cristo. Viver em nome de Jesus Cristo. Profetizar em nome de Jesus Cristo. Expulsar demônios em nome de Jesus Cristo. Curar doentes em nome de Jesus Cristo. Enfrentar as trevas em nome de Jesus Cristo. Ele quer dar a você o cumprimento desta promessa, inclusive a capacidade de falar em mistérios diretamente com Ele. Você sabe que o Espírito Santo de Deus, Ele se manifesta através de nós, não apenas com palavras, línguas estranhas, mas também com gemidos inexprimíveis. Ele vai fazer isso com você. Ele vai usar muito a sua boca. Você vai ter a capacidade de falar em mistérios com Deus. Não vai ter mais essa do diabo ficar sabotando a tua vida. Sabe o que eu ando fazendo agora? Depois que eu compreendi com profundidade esta palavra, quando tenho coisas importantes para falar com Deus, eu não falo mais em português não. Eu me ajoelho, começo a dar liberdade ao Espírito Santo, sozinho, lá na varanda, olhando para o céu, e começo a falar em mistérios, e colocando a intenção naquela língua estranha, porque o Espírito Santo de Deus está em mim. Que a oração sobe cifrada, sobe em código. O diabo não consegue arrebentar esse código. Ele não consegue decifrar esse código. Ele não consegue interpretar esse idioma. Isso você vai ter a capacidade de fazer se você se tornar agora a semelhança do Filho de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas é pouco. Ser humano é criado como cópia de Deus. Foi assim no princípio. Mas Deus quer que você seja uma cópia de Jesus Cristo.
Está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando você recebe Jesus agora como teu Salvador, você recebe também a capacidade de se tornar filho de Deus. E o Espírito Santo vai testificar com o teu espírito que agora você é filho de Deus, agora você é filha de Deus. Como é que você tem essa certeza? Entregando a vida para Jesus e recebendo o Senhor como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Isso é importante. Eu não posso continuar acreditando em Deus, acreditando em Jesus e acreditando em outras pessoas. Nem pessoas que foram da família humana de Jesus. Eu tenho que acreditar exclusivamente em Jesus Cristo. Receber exclusivamente em Jesus Cristo. Hoje, meu amado, minha amada, você vai ter a oportunidade de viver essa experiência real com Deus. É só uma questão de fé e de vontade. Fé porque a pessoa tem que crer. E vontade porque a pessoa tem que querer. Se você tiver fé e se você quiser, hoje mesmo, o Espírito Santo vai te dar esta certeza no teu coração que você se transformou em filho de Deus. E quem crê tem o direito de falar em novas línguas. Por isso eu vou fazer essa pergunta, olhem todos para mim, inclusive pessoas que estão lá fora no telão acompanhando. Olhem para mim. Quantos aqui, ouvindo esta palavra, sabendo que a promessa do Pai é tão ampla, é tão maravilhosa, é tão completa, quantos aqui querem tomar posse disso, recebendo o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão assim bem alto. Todos que querem. Oh, glória, isso é muito bom. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo, venham para cá. É um ato de fé e um ato de vontade. Viu? Fé porque eu creio e vontade porque eu quero. Você que crê e você que quer, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Você que está lá fora, você quer? Vem aqui para dentro. Você que está acompanhando lá fora no telão, quer? Vem aqui para dentro, vem para cá. Eu quero chamar aqui na frente aquela pessoa que já viveu o privilégio dessa experiência de salvação, mas por qualquer motivo esfriou na fé, se afastou, se desviou, enfim, acabou perdendo a oportunidade de viver uma vida abundante, uma vida completa, uma vida transbordante. A pessoa se afastou do caminho, se afastou da igreja e passou a viver todo tipo de agruras aí no mundo. Porque eu nunca vi um desviado feliz. Já vi desviado teimoso, muitos, mas feliz eu nunca vi nenhum. Então você que hoje está aqui, eu sei que você ama a palavra. Você ama muito a palavra. Não é gostoso? Fala sério. Não é gostoso você estar no meio da família de Deus? Não é maravilhoso você estar na casa de paz e ouvir a palavra? Fala sério. Por que você vai abrir mão disso? Ah, pastor, é que eu voltei para o mundo, estou fumando, estou bebendo, estou fazendo tantas coisas erradas. Pois é, mas Deus não deixou de te amar, e Deus não desistiu de você, e do jeito que você está, Ele quer te restaurar. Quer vir aqui para frente? Vem para cá. Você que está afastado, e você que está sem igreja, vem aqui para frente comigo em nome de Jesus. Hoje vai acontecer uma restauração na tua vida. Vem para cá. Isso, vem. Tem mais gente, vem para cá.
Não fique acanhado não, vem para cá. Vê este que é o passo mais importante da tua vida e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada pessoa que está chegando. Venha, vem para cá, não fique com medo nem com vergonha, vem do jeito que você está. Vem para cá, isso. Oh glória, eu sei que você ama a palavra, eu sei que você ama o Senhor Jesus e Ele também te ama. Ele não desistiu de você. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga, vem do jeito que você está. Isso, venha, venha. Olha como Jesus está chamando, como Jesus está falando hoje. Oh glória, vem para cá. Eu quero chamar aqui na frente aquela pessoa que tem tanto sentimento de culpa, tanto complexo de culpa, que acha que não merece o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O diabo quer que você fique envergonhado, envergonhada, para nunca receber o revestimento de poder. Vem para cá, vem para cá, venha do jeito que você está. Porque se você se sente culpado, culpada, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Vem para cá. Vamos tirar todo o bloqueio da tua vida espiritual. Vamos tirar tudo que está impedindo você de viver a plenitude do Espírito Santo de Deus. Vem para cá. Enquanto mais pessoas estão vindo, venha. Eu quero falar com as pessoas que estão assistindo e as pessoas que estão ouvindo pela rádio. Quero falar com você. Jesus te ama. Ele veio para te salvar. Ele nunca se esqueceu de você. Ele nunca te desamparou e jamais te abandonará. Ele te ama com um amor gratuito como nunca ninguém te amou. E Jesus Cristo vai fazer essa obra gloriosa na tua vida. Não apenas te salvar, mas te revestir de poder. Você que está assistindo pela TV e quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe aí ao lado da tua televisão. Você que está ouvindo pela rádio, em qualquer lugar desse imenso Brasil e até fora do Brasil, tem uma rádio no Japão transmitindo as ilustrações do Reino de Deus e as mensagens de paz e vida. Você que está acompanhando na Europa, na América do Norte, na América Latina, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. Você que está ouvindo pela rádio aí, dirigindo o teu veículo. Você que está na cadeia, no hospital, onde quer que você esteja, Deus está falando com você. O Espírito Santo de Deus te encontrou. E a mensagem é esta: eu te amo e quero te salvar. Você que está ouvindo à distância, quer entregar a vida para Jesus. Você que está ouvindo pela rádio, se ajoelhe ao lado do teu rádio. Você que está dirigindo, quer entregar a vida para Jesus, não precisa parar o veículo. Diminua a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração. Você vai orar conosco agora. Estamos aqui na Paz e Vida sede de Pernambuco. Nós que estamos aqui na frente, diante do altar, vamos nos ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está ajoelhado ao lado do teu rádio, você que está ajoelhado ao lado da tua televisão, coloque a mão direita sobre o teu coração. E você que está dirigindo, coloque a mão direita sobre o coração também. Cada pessoa que está crendo no Evangelho, porque ouviu, cada pessoa que está recebendo Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ore assim comigo agora. Meu Deus e meu Pai, diga com fé: meu Deus e meu Pai, a tua palavra falou comigo e nela eu criei. E agora, Senhor, eu estou diante do teu altar, pela fé, em espírito e em verdade, me rendendo ao Senhor, para receber o Senhor Jesus
como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, pelo sangue de Jesus, me purifica agora de todo pecado, de toda iniquidade. Pelo sangue da cruz, pelo sangue de Jesus, apaga agora as minhas transgressões. Lança, Senhor, os meus pecados no mar do esquecimento. E diz agora, no meu coração, que dos meus pecados o Senhor não se lembrará mais. Meu Pai querido, eu quero agradecer esse grande privilégio que o Senhor me concedeu. Pela fé, porque eu creio, eu tomo posse do meu perdão e da minha salvação por Jesus Cristo, o meu único Salvador. E pela fé também, eu tomo posse desta vida transbordante, desta vida gloriosa, desta vida completa, cheia do Teu Espírito Santo. Eu creio, Senhor, e eu quero que todos os sinais me acompanhem. Eu quero o revestimento de poder e autoridade para, em nome de Jesus, expulsar os demônios, repreender o mal, curar os doentes e pisotear a cabeça de Satanás. Eu quero, Senhor, a graça de orar em mistérios, em línguas estranhas, que só o Senhor pode interpretar. Eu quero, meu Pai, esta vida gloriosa e completa em Jesus Cristo, o meu único Salvador e eterno Redentor, para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.